Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje o assunto é a tabela periódica. Lembrando que vocês podem acompanhar essa aula, para quem tem o livro Araribá, vocês podem acompanhar a partir da página 50, no tema 4, certo? Essa é uma aula destinada que tem como público-alvo os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Falar aqui um pouco sobre o histórico da classificação periódica dos elementos químicos, né? Desde muito tempo existiu essa preocupação de organizar os elementos químicos. Lembrando que elementos químicos, vocês já acompanharam essa aula passada sobre a definição do que é elemento químico. No início do século XIX surgiu essa preocupação de organizar os elementos químicos em função de suas propriedades, das características que eles apresentavam. Então foram colocadas várias formas de organização e várias propostas, e contou com a colaboração de diversos cientistas, como por exemplo em 1869 teve um alemão aí de sobrenome Mayer, né, a pronúncia é Mayer, tem outro nome, é Julius Lothar Mayer, e o russo Dmitry Mendeleev, certo? Eles, digamos que sugeriram um sistema de classificação, o primeiro sistema de classificação para os 60 elementos químicos conhecidos na época. Surgiu aí, parabéns, né? Aplausos. Surgiu aí a primeira tabela periódica. O Mendeleev foi tão genial que ele deixou nessa tabela periódica alguns espaços em branco. Segundo ele, seria porque outros elementos químicos seriam descobertos e se encaixariam justamente naquele espaço por conta de suas propriedades. O cara foi genial mesmo, e realmente hoje a tabela periódica ela está completa com todos os espaços em brancos preenchidos. Lembrando que a tabela periódica ela engloba os diversos elementos químicos encontrados naturalmente, né? E além disso coloca alguns que foram criados artificialmente, ou seja, em laboratório. Os elementos químicos eles estão dispostos em uma ordem crescente de números atômicos na tabela atual, ou seja, quanto mais você percorre da esquerda para a direita, vai aumentando o número atômico, e para baixo também. Na tabela, esses elementos químicos eles estão dispostos em 7 linhas horizontais. Essas 7 linhas horizontais são chamadas de períodos, são 7 períodos, e em colunas. Essas colunas são numeradas de 1 a 18, e essas colunas elas são chamadas aí de grupos, certo? Antigamente eram chamadas de grupos. Então é mais ou menos assim. As colunas, conhecidas como grupos ou famílias, reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência é a última camada. Quando você faz a distribuição eletrônica, a última camada, por exemplo, se você distribui um elemento químico e ele tem 3 camadas, a terceira camada, os elétrons que ficarem na terceira camada são chamados de elétrons da camada de valência. Então esse é o esquema atual mais ou menos da tabela periódica. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 linhas. Essas linhas são chamadas de períodos, certo? Então no período nós encontramos os elementos que apresentam o mesmo número de camadas. Então todos os elementos, por exemplo aqui do período 4, todos os elementos químicos desse período aqui, daqui até o fim, vão ter quantas camadas eletrônicas? 4. Então todos os elementos aqui que estão no período 6, então do césio até esse gás nobre aqui, todos eles vão, quando forem distribuídos seus elétrons, vão ter 6 camadas eletrônicas. E aqui esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 18 são o que? São os grupos ou famílias. Então aí, nessas colunas, eles reúnem os elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, todos os elementos aqui que estão no grupo 3 vão ter sempre o mesmo número de elétrons na última camada. Então todos os elementos que estão no
grupo 1 também vão ter o mesmo número de elétrons na última camada. E assim sucessivamente. A classificação atual também ela é com base em propriedades físico-químicas. A tabela está separada aqui por cores, porque existem aqui os grupos dos metais, essa cor amarela, os não metais, as cores rosas, os semimetais, que é um intermediário, os gases vão estar aí em branco, e os gases nobres, por exemplo, em branco aqui, em temperatura ambiente, o hidrogênio. E os gases nobres, eles vão estar nessa cor azul nessa tabela aqui, certo? Mas não precisa memorizar por cores não. Nessa região central aqui são os metais. Eu vou falar daqui a pouco em outro slide sobre os metais. Vou falar também sobre os ametais e os gases nobres. Os metais, eles geralmente são sólidos em temperatura ambiente. São bons condutores de eletricidade, ou seja, aquele metal utilizado na energia elétrica, o cobre, por exemplo, é um melhor condutor de eletricidade. Então a característica dos metais é essa: são sólidos em temperatura ambiente, só podem na temperatura ambiente são todos sólidos, alguns são flexíveis, como o alumínio, por exemplo, e conduzem bem calor, conduzem bem a energia. Agora tem apenas o mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. É o único que na temperatura ambiente aqui de 25 graus Celsius ele se encontra no estado líquido, mas tem as mesmas características de conduzir bem a eletricidade. É tanto que os primeiros termômetros foram construídos a partir de mercúrio, porque eles são sensíveis ao calor. Os não metais, eles são, em relação a conduzir a eletricidade, eles são o contrário, não conduzem, né, eletricidade, apresentam baixas temperaturas de fusão, ou seja, podem se fundir com baixas temperaturas e também chegar ao estado de ebulição numa temperatura baixa, ou seja, enquanto que o ferro, para derreter, atinge a alta temperatura acima de 1000 graus Celsius, os não metais abaixo de 30 graus Celsius já começam a entrar em ebulição. Alguns, como os gases, por exemplo, na temperatura ambiente já estão na forma gasosa, já passaram aí do estado de ebulição. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Geralmente apresentam-se no estado sólido, líquido ou gás, né, na condição ambiente. Essa tabela periódica aqui, esse esquema é bacana porque os metais, eles são esses aqui, todos em amarelo. Os que estão, digamos que em transição, que nem é metal e nem não metal, eles estão aqui no meio, nessa região diagonal. E os ametais, essa palavra aqui, ametais, é a mesma coisa que não metais. São esses aqui, tu compreende aí o carbono, o flúor, o oxigênio, o enxofre, certo? E por último, aqui na última fila, os gases nobres. Os gases nobres, que são encontrados em estado gasoso, em condição ambiente, são eles o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio. São elementos químicos muito estáveis. Eles não têm necessidade de se combinar com outros elementos para formarem novas substâncias. Então você não vai encontrar hélio e oxigênio junto, neônio e carbono. Eles já se encontram naturalmente na sua forma estável. Na tabela periódica eles estão colocados aí na última coluna, ou seja, na família 18, né, no grupo 18, certo? O primeiro deles é o hélio, que fica aqui em cima, depois vem o neônio e vai descendo. Então eles são bastante estáveis. Uma brincadeirinha aqui, uma descontração. O que são gases nobres? Aí o aluno respondeu: são os peidos dos reis. KKKK. Podem rir com essa piada. Na verdade, gases nobres não são isso, né? Vocês viram aí a definição. Mais um modelo da tabela periódica, só para vocês relembrarem aqui, né? Os grupos são 18 grupos, até o 18, também chamados de famílias, e são 7 períodos. Nesse caso aqui nós estamos mostrando apenas
os grupos. O grupo 1A, o período 1, aliás, o grupo 1 reúne aí a família 1A, né? O grupo 2, 2A, 3, 3B, 4, 4B e assim sucessivamente. Eu quero destacar mais uma coisa aqui, que é o seguinte: os elementos do grupo 1 da tabela periódica, eles são chamados de metais alcalinos. Esses aqui do grupo 1, ó. Isso aqui descendo. Os do grupo 2 são denominados de metais alcalinos terrosos. Então, todos esses aqui do grupo 2, começando se eu não me engano é o sódio. Não, o sódio não, o berílio, certo? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio. Então, do grupo 2 eles são chamados de alcalinos terrosos. Os elementos do grupo 3 a 12 são chamados de metais de transição. Então, do grupo 3 ao grupo 12 aqui, esse grupão aqui, são chamados de metais de transição. Enquanto que os elementos do grupos 13, 14 e 15 não recebem um nome específico, motivo pelo qual esses grupos são chamados respectivamente de grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Então aqui tem o boro mais ou menos aqui, nessa posição no segundo período, no grupo 13, aqui é o boro. Nesse segundo período também se encontra em seguida, aliás, nesse segundo período, no grupo 4, o 4A ou 14, se encontra o carbono e depois vem o nitrogênio. Então esses grupos aqui são chamados de grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Não tem uma classificação específica. Os elementos do grupo 16 são chamados de calcogênios. Esses aqui do grupo 16 são os calcogênios. Os do grupo 17 são os halogênios. E os lantanídeos e os actinídeos são elementos químicos que fazem parte do grupo 3. Então os elementos do grupo 3 são chamados de lantanídeos e actinídeos. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradeço demais. Só para melhorar aí o dia de vocês, eu coloquei essa imagem aqui para que vocês não tenham tanto, para que vocês melhorem o dia de vocês, viu? Claro que é outra brincadeira também, né? Até a próxima. A atividade de vocês, ela está na página. Vou localizar aqui o livro de vocês, viu? É uma atividadezinha básica, atividade boa. Vocês vão pegar o livro de vocês, os meus alunos aí da escola José Jucá, e vão abrir na parte 51 e responder de olho no tema. Vocês vão responder no caderno mesmo. Depois, na aula seguinte, eu dou um espaço para vocês migrarem para a plataforma, para o site, certo? Então, de olho no tema, página 51, questão 1, 2 e 3. Valeu, até a próxima.